Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. 2 novos reforços no São Paulo, 2 jogadores chegando agora, 2 também saindo do São Paulo, muitos retornos, muitas voltas, algumas delas até que inesperadas, né? Tudo isso e muito mais eu trago nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Galera, chega pra cá, sem enrolação, vamos direto ao vídeo porque tem muita coisa pra falar, muita coisa acontecendo agora no São Paulo. Ferrarese está oficializado, está indo pro Botafogo, contrato de empréstimo, né? Empréstimo, tem uma 800 mil pela liberação do Ferrarese. O Botafogo irá pagar 100% dos salários do Ferrarese e o São Paulo vai ter um passe fixado em 6 milhões de euros caso o Botafogo compre ele futuramente. Perdão. Acontece que o Ferrarese já era interesse do Botafogo nessa janela de transferências, né? O Botafogo queria demais e agora deu negócio. Eu não sei, né? Eu não sei qual que é a jogada do São Paulo. Por exemplo, por quê? Por que eu falo isso? Eu prefiro o Ferrarese do que o Tolói, por exemplo. Pra ficar ali no banco, pra compor elenco, eu prefiro o Ferrarese do que o Tolói. Não sei pra que trazer o Rafael Tolói. Falam que o salário do Rafael Tolói não é nada barato. Já ouvi falar que o salário do Tolói é algo em torno de cerca de 800, 1 milhão de reais. E o Ferrarese já era um cara nosso, né? Ferrarese não enfrenta uma fase espetacular, mas é um cara mais novo. É um cara que o São Paulo comprou, pagou uma fortuna quando comprou. Então eu não sei qual que é a jogada do São Paulo. Pra que emprestar pro Botafogo agora, né? Sendo que tem essa questão, contratou o Tolói. Pra que contratou o Tolói se tinha o Ferrarese? Enfim, o Ferrarese não tá muito bem. Jogava de lateral direito com o Zubeldia, né? Depois ele fez alguns bons jogos como zagueiro. Não teve destaque. Comparado a Sabino, Alan Franco e Arboleda, o Ferrarese não teve grandes destaques. Mas também não era um cara horroroso, não. Nunca achei ele horroroso. Pra banco, pra compor elenco, podia dar muito certo. Eu prefiro o Ferrarese do que o Tolói, por exemplo. Pra banco. Mas está fechado, já está assinado. O Ferrarese será jogador do Botafogo. Pode voltar, pode não voltar. Com o Moreira voltando, eu não duvido mais nada, né? Eu não duvido de ninguém voltar, né? Então o São Paulo empresta o Ferrarese pro Botafogo. 800 mil reais. Ele vai ficar até quando? Lá, deixa eu confirmar aqui. Até quando vai o empréstimo do Ferrarese? Empréstimo de 1 ano. 800 mil pela operação, né? Pela liberação. 800 mil. Opção de compra de 6 milhões de euros e 100% dos salários pagos pelo Botafogo. Então é isso, já era o Ferrarese, já se despediu do São Paulo, né? Já viaja pro Rio de Janeiro para se apresentar no Botafogo. Que tenha uma passagem espetacular, né? Que ele detone agora, que ele jogue muito, né? Que ele seja o melhor zagueiro do futebol brasileiro, né? Não melhor que os nossos, né? Mas que ele seja um dos para valorizar, porque ele ainda é nosso, ele é ainda do São Paulo. E aí seria interessante vender amanhã ou depois, ou trazer ele de volta valorizado, né? Então agora é torcer pro Ferrarese se valorizar cada vez mais lá pelo Botafogo. Então tá claro, né? 800 mil, valor da liberação do Ferrarese, 6 milhões de euros, opção de compra, 100% dos salários pagos pelo Botafogo. Acho que é por isso que o São Paulo tá liberando também, né? Porque se livra pelo menos de um salário. Isso aí, e o Botafogo não ia querer o Tolói, né? Nenhum time ia querer o Tolói além do Casares, né? Óbvio que eles iriam querer o Ferrarese, jogador mais jovem, mais promissor, né? Galera, excelente notícia envolvendo o Alisson, tá fechado com o Fluminense também, maravilhoso, maravilhoso, tá aí o Alisson também, 1 aninho, né? 1 ano de empréstimo, 100% dos salários pagos pelo Fluminense. 2,5 milhões de euros aí se o Fluminense for comprar o Alisson, né? Se der certo todo o negócio lá na frente do Fluminense comprar o Alisson, aproximadamente 2,5 milhões de euros. Tá ótimo pelo Alisson, né? Tá ótimo. Um cara que nunca jogou nada, né? Um cara que teve uma boa fase em 2023 e fez o que fez, né? Esse cara aí foi intragável que ele fez, intragável mesmo. É claro que, Tidico, ele tentou olhar o melhor dele, parari, parará. Eu sei que tem conversas em
relação a isso, eu não ligo. Eu não ligo do cara olhar o melhor cenário pra ele, o melhor ambiente, o melhor lugar pra trabalhar, o melhor time pra jogar. Agora, o cara ir visitar o CT do Corinthians, aí já é demais, né, galera? Aí já é demais. Eu não ligo se o cara fosse pro Corinthians, se o cara fosse pro Palmeiras. O cara chega e fala, pô, eu tô sem... aqui eu não jogo, lá eu vou jogar, sabe? Tem contextos e contextos. Agora, o Alisson, ele caiu de rendimento, ele caiu muito de rendimento no São Paulo, ele virou banco, não tava jogando nada, aí na primeira oportunidade ele vai à noite lá visitar o CT, todo querendo ir pro Corinthians. Então que nunca mais vista a camisa do São Paulo. E nem vai vestir. A diretoria, pelo menos a diretoria tá alinhado nisso com a gente, né? Se tivesse Belmonte e Casares ainda, com certeza eles fariam a gente tentar engolir o Alisson, né? Pelo menos essa nova gestão tá alinhado com isso, com algumas coisas que são inaceitáveis, eles não nos fazem passar, né? Pelo menos isso é uma boa notícia. Deixa eu ver, o Alisson, ele tem também aqui uma opção de compra. Tanto o Alisson quanto o Ferrarese, eles são opção de compra. Ferrarese, uma opção de compra de 6 milhões de euros. Alisson, uma opção de compra 2,5 milhões de euros, quase 3 milhões de euros. Podia, e os salários eles já vão ser pagos, né? Os dois de um ano e salários pagos pelo Botafogo e Fluminense, né? Botafogo no caso do Ferrarese e Fluminense no caso do Alisson. Podia ser obrigação de compra, né? Pelo menos no caso do Alisson, podia ser, né? Mas não é. A informação que chega que são opções de compra, né? Galera, André Silva voltou, né? De forma oficial. Já jogou, inclusive. E é muito bacana isso, né? Nós podemos ver uma questão futuramente do Luciano mesmo até perdendo espaço. Pode ser que dê um encaixe, né? Entre Caleri e André Silva e Lucas Moura. Mas independente disso, né? O Luciano, pelo que a gente conhece do Crespo, pelo que a gente vê, o Luciano é difícil ele perder espaço no time, né? E aí, mas mesmo no lugar do Luciano, ou seja, no lugar do Caleri, quando for poupar esses jogadores, quando eles estiverem suspensos ou realmente sendo poupados fisicamente, o André Silva é um reforço muito de peso, né? Ele é um cara muito bacana e que volta de uma certa forma antes do momento. Tinha como assim, o cara ficou machucado muito tempo, mas no São Paulo demorava-se demais para voltar. Agora melhorou, o São Paulo está com o departamento médico basicamente vazio. Então é muito bacana a volta do André Silva. Para mim enriquece demais o ataque do São Paulo na questão de elenco. Ele não é titular. Não é. Como assim ele enriquece o ataque? Ele não é titular. Não, ele não é titular. O titular é o Luciano, e o Caleri e o Lucas. Mas pra mim ele enriquece demais se o Crespo, né, quiser. O Crespo ele é muito engessado também nas alternâncias de tática, principalmente do ataque. Mas se ele quiser fazer uma variação com o Ferreirinha, com o Pedro Ferreira, até mesmo com o Tapia, que eu não gosto, mas com o André Silva, Cauli. Imagine, o time, o São Paulo vai entrar reserva em algum jogo. São Paulo entra com Cauli, Ferreirinha e André Silva. Pra mim é um baita ataque pra banco. Né? É um baita de um ataque. É um ataque muito forte, falando nível futebol nacional, para banco. Pensa, o São Paulo vai poupar todo mundo, não vai jogar com os titulares. Entra Cauli, Ferreirinha e André Silva. Para mim é um ataque forte. Um ataque forte. Até mesmo o Tapia. Ferreirinha não tá bem, coloca Cauli, porque o Crespo, pra não mudar tanto a tática do Crespo, né? Ele joga com um meio atacante, que é o Lucas ou o Cauli, e dois atacantes centralizados, Luciano e Caleri, e ele pode jogar com o Tapia e com o André Silva. Que o Tapia não é centroavante, né? Ele é ponta, ele foi adaptado como centroavante no São Paulo. Aí você entra com o Tapia e o André Silva, ou o Ferreirinha e o André Silva. Pra mim é um baita de um ataque reserva, sim. Então a volta do André Silva pra mim é uma notícia muito feliz, muito bacana também. Galera, Rian Francisco está voltando, aqui não é brincadeira, né? Aqui realmente Luciano ou Caleri podem imediatamente perder espaços. O Caleri, ele é um cara de área, ele é um centroavante de área. Só que, por ele ser um dos donos do time, um dos principais do time, um cara que luta muito pelo São Paulo e não se conforma quando o São Paulo tá perdendo e tal, o Caleri eu tenho até uma crítica em relação ao posicionamento do Caleri, mas eu entendo porque ele faz isso. Tem hora que ele não se aguenta, que ele se irrita, e aí ele tá tão voluntarioso nas jogadas, querendo participar tanto, que ele acaba caindo pras pontas, pras laterais, né? Ele quer tanto fazer a jogada, que às vezes ele sai da área pra buscar a bola e ele acaba caindo pelas pontas. Numa situação dessa, se o Caleri jogar com o Rian Francisco, porque o Rian, ele é centroavante, ele é 9 também. Rian Francisco, ele é centroavante finalizador e dos bons que tem aí no mundo do futebol hoje.
o Rian Francisco pode ajudar muito o Caleri, mas o Rian já mostrou também que pode jogar com outro centroavante. O Rian, pela idade dele, pra mim seria, e eu já falei isso aqui antes, faz um tempo que eu já falei isso aqui, pra mim seria de muito valor o Rian Francisco jogar junto com o Caleri, tipo o Cristiano Ronaldo fazia com o Benzema. Não tô querendo comparar, óbvio que não, mas o Cristiano Ronaldo deixava o Benzema de pivô pra ter o primeiro impacto com os zagueiros, e o Cristiano Ronaldo ficava como um centroavante, mais um segundo atacante fluido, finalizando. Pode reparar, o Benzema não finalizava muito, e o Benzema é um excelente finalizador, mas o Cristiano Ronaldo usava o Benzema para chamar a maior atenção dos zagueiros. O Caleri pode fazer isso, o Caleri pode chamar a atenção dentro da área para o Rian chegar flutuando, né? Pra mim ganha um valor gigantesco. Claro que o Luciano, nós temos os altos e baixos, mas o Luciano ele é um bom atacante, tem a sua importância e dificilmente ele perderá a posição com o Crespo, né? Com o Dorival ele perdeu, com o Crespo acho difícil ele perder, né? Será Lucas, Luciano e Caleri. Mas não podemos esquecer do André Silva, que pra mim tá um nível abaixo desses caras, mas o Rian Francisco não. O Rian Francisco já é uma realidade assim que voltar. Já estamos esperando aqui um mês e meio já a volta do Rian Francisco para jogar, né? E é um jogador, não é um menino da base, uma aposta, não. Rian Francisco é um jogador profissional que o Crespo já usava. Crespo já estava... Perdão, gente. O Crespo já estava usando o Rian Francisco. Então... outro reforço de peso que pode mudar a história do São Paulo nessa temporada por toda a qualidade, por toda a estrela, por toda a qualidade mesmo que tem. É um jogador completamente diferenciado. Então eu tô feliz demais com essa volta do Rian Francisco e do André Silva na questão do ataque do São Paulo, né? Melhora as chances do Crespo e do São Paulo ter êxito. Gente, Moreira, né? É uma volta bombástica. Estamos noticiando aqui essa questão do Moreira também. Uma volta, assim, muito surpreendente. Pra mim, o Moreira, já falei isso aqui antes também, pra mim, o Moreira não jogaria, nunca mais jogaria pelo São Paulo, da forma como teria sido emprestado pro Porto. Pra mim, isso é opinião, tá, gente? Isso aqui agora não é informação, é um parêntese só. Pra mim, ele só voltou porque ele não está bem fisicamente, né? Isso não é surpresa pra ninguém, né? Porto muito provavelmente não comprou, né? Porque... E tava sendo dado de graça, né? Com essa gestão imunda, escrota, que finalmente caiu, né? Que graças a Deus caiu, né? Então, e aí pra mim o Porto não ficou com o Moreira pela questão física, não consegue a sequência. Vamos torcer muito agora pro São Paulo conseguir recuperar o Moreira. Isso é a importância máxima agora, recuperar fisicamente. Não é impossível. Eu sei, vocês vão falar, Tidico, ele é de vidro, ele é bichado. Ele é, infelizmente ele é, senão ele já estaria eu acho que não estaria nem no Porto, já estaria em algum outro clube da Europa, porque ele é uma posição raríssima, né, um lateral direito e posição que tá muito carente hoje em dia, né? E ele tem muita qualidade. O Moreira joga demais. Ele é muito técnico. Ele é um lateral direito muito técnico. Posição carente não só no Brasil, como no mundo. Então, pra mim, o Moreira, fisicamente bem, ele não estaria nem no Porto. Estaria em um clube maior ainda da Europa, né? Mas, infelizmente, ele está mal fisicamente e volta pro São Paulo. E aí o São Paulo já trabalha, né? Junto ao Crespo pra ver onde irá colocá-lo. E aí, um ala ou até mesmo no meio campo. Eu testaria ele no meio campo, acharia interessante sim. Aproveitaria para colocar um jogo com o Danielzinho, com o Marcos Antônio, com o Bobadilha ali, né? Colocaria o Moreira numa composição. E um rapaz comentou, eu não lembro o nome, me desculpe, um rapaz comentou aqui, Dico, ainda bem que o Marcos, porque eu trouxe, né, a renovação do Marcos Antônio, assinou, né, com o São Paulo, saiu a renovação do Marcos Antônio, o São Paulo vai anunciar em breve, inclusive isso. E aí um rapaz brincou, o Marcos Antônio renovou, agora ele vai chegar com o gás todo pra jogar com o Luan, né, no meio de campo. Crespo que colocou o Danielzinho no banco do Luan. É uma coisa, assim, simplesmente inaceitável, né? Quando nós temos jogadores bons, né, os jogadores ali pra decidirem, jogadores pra melhorarem cada vez mais o São Paulo, o técnico dá essa parda ousada aí, patética, ridícula, que não colou, né? Tava machucado. Aí o cara entra no segundo tempo e entra voando daquele jeito. Por que não entrou com o cara primeiro, caso eles tivessem realmente lesionado, tirasse ele depois, né, pra poupar alguma coisa. É uma coisa assim que não dá pra comprar, né? Então, vamos esperar que o Crespo não atrapalhe, né, todos esses nossos bons jogadores, todo esse bom elenco que o São Paulo tem. São Paulo é o melhor elenco do futebol brasileiro? Não, mas é um time bem competitivo? É sim, isso não tem dúvida nenhuma.
Galera, São Paulo acaba de contratar o Kevin, chegou do Retrô Futebol Pernambucano, meio-campista muito promissor, sub-17, né? Já chega pro sub-17, sub-20. Kevin chegou do Retrô lá de Pernambuco, né? Meio-campista, mais um jogador muito interessante. Nós vemos o São Paulo trabalhar muito bem. É que o São Paulo conseguiu, né? Um encaixe muito bom com o Bobadilla, que é um cara que não foi contratado agora, mas dá pra falar do Bobadilla como um recém-contratado. Aí o Bobadilla, Marcos Antônio e o Danielzinho, são todos caras contratados. E o Danielzinho é o mais jovem desses, né? O que chegou o que chegou depois do Marcos Antônio e do Bobadilla. Mas o Marcos Antônio e o Bobadilla não fazem muito tempo, não faz muito tempo que já estão no São Paulo, que são titulares. Não, é uma coisa meio que agora. Não é igual o Arboleda, Luciano, Caleri, que já estão há muito tempo no time. Não, esses caras, eles são relativamente contratações recentes, né? Que demorou pra se adaptar, demorou pra encaixar. Então é tudo muito novo, Marcos Antônio, Bobadilla e Danielzinho. Até o Marcos Antônio e o Bobadilla, que estavam antes, são novos. Eu encaro isso como jogadores relativamente novos, né, no São Paulo, que agora que estão jogando de titular. Só que encaixou demais o meio de campo. O Crespo, acho que ele não acha isso, né? Acho que ele prefere colocar o Luan no lugar do Danielzinho. E nada contra o Luan. É que o meio de campo tava fechado ali, né? Muito bom o meio de campo do São Paulo, e o técnico tem que estragar, né? Mas nós temos agora esse Kevin, que é da equipe de base, Negruti, Hugo Leonardo, Matheus Ferreira. É o Matheus Ferreira, aquele garoto da base também, né? Então tem muitos jogadores bons. E agora assina. Chega esse Kevin nessa nova proposta que o São Paulo tá fazendo de contratar jogadores não tão jovens, às vezes de 16, 17, 18, 19. São Paulo contrata para a equipe de base para prontamente já prepará-los para trazer para o time principal, para o time profissional. Então muito bacana. Tá aí, mais um meio-campista, sub-17, sub-20. Kevin, do Retrô de Pernambuco, destaque lá. E galera, o São Paulo contratou também mais um goleiro, né? Goleiro da base, Hélio, 16 anos, chega do time baiano, Estrela de Março. Estrela de Março, time baiano, Hélio, menino novo de 16 anos, São Paulo trouxe. Aqui esperamos jogar, né? Nós esperamos jogar. Tem o Coronel, que nem jogou ainda, tem o Rafael. O Rafael tá jogando sempre. Já vi muitos falando, te digo que tem que testar o Coronel também. Só que nós tivemos uma situação com o Yang, com vários goleiros da base que passaram e meramente não tiveram nem oportunidade, né? O Leandro, vários goleiros. Então o São Paulo precisa entender melhor como é que o São Paulo vai administrar goleiros da base. Vai contratar? Porque aparentemente o São Paulo não tá nem deixando usar, né? São Paulo teve um trauma muito grande pós a aposentadoria do Rogério Ceni, isso foi verdade. Só agora nós encontramos um bom goleiro com o Rafael, né? Pós Rogério Ceni ele foi o melhor disparado. O resto não dava nem pra falar, né? Sidão, Volpe, Renan Ribeiro, Denis, Jandrei, Felipe Alves, Jean. Só goleiro horroroso, né? Só goleiro horroroso. Finalmente agora nós temos o Rafael. Só que a contratação do Coronel tira o espaço de goleiros da base, né? Agora o São Paulo contrata esse Hélio, menino novo de 16 anos, contrato profissional. Menino novo de 16 anos veio do destaque também, né? Destaque do futebol baiano, Estrela de Março. E baiano, acho que baiano, se eu não me engano, time baiano. E vamos ver, precisamos entender como é que o São Paulo vai fazer com esses goleiros da base. Vai colocar pra jogar? Não vai? Mas vamos ver como é que vai ficar tudo, né? Eu sempre vou apurando, trazendo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.